Tem outro trecho interessante, mas isso já acontece tipo anos depois. Tipo, tinha 2 mulheres que trabalhavam para eles, né? Mas a parte da cozinha ficava sempre vazia, por isso, como eu posso dizer, eles não precisavam se alimentar. Então tinha 2 mulheres nessa época assim. A escravidão já era mais amenizada, já Nova Orleans, já, como posso dizer, já não era mais da França, já era dos Estados Unidos, já tinha acontecido a Guerra Civil, enfim, já aconteceu vários fatores. É interessante você ver isso, porque Anne Rice, ela mora em Nova Orleans. Ela é de Nova Orleans e então os relatos que ela dá de Nova Orleans, você vê que ela fez um trabalho histórico, que ela pesquisou historicamente a cidade. Então o que ela fala das ruas, o detalhe que ela dá, nossa, é muito perfeito, parece que você tá no lugar, sabe? Parece que você consegue ver a cidade com os olhos dela. Como ela relata a rua, as praças, as igrejas, a visão das casas, é muito bom. Sabe? Vale a pena também por isso esse livro. Ela é muito detalhista assim, nesse lance. Vale a pena. É gostoso o livro por esse lado também. E automaticamente Nova Orleans acaba sendo a cidade do Louis, que é também a cidade dela. Mas voltando aqui, tem esse detalhe. E nessa época já a escravidão já estava mais amenizada. Então essas mulheres eram, como eu posso dizer, elas eram africanas, mas elas não eram mais escravas, elas eram contratadas por ele. E também tinha outras pessoas contratadas por eles. E acontece que um dia o pai, aconteceu 2 mulheres assim, uma era mãe e uma era filha, que trabalhavam para eles. E um dia o marido de uma e o pai da outra, né, que é a mesma da família, aí ele foi buscar a mulher e a filha dele desapareceram. Aí ele foi atrás do Louis na casa. Minha mulher e minha filha desapareceu. Aí o Louis: nós vamos achar ela, nós vamos procurar elas, fica tranquilo, nós vamos dar o apoio para você. E nisso o Louis imagina já que aconteceu alguma coisa. Aí ele abre de repente a cozinha, depois que o homem saiu. Nisso o Lestat apareceu. E nesse momento que ele estava conversando com o homem, a Cláudia, ele ouve a Cláudia, né? A Cláudia sai muito rápido assim com os passinhos dela e desaparece. Isso é de noite, né? Então ele abre a cozinha, que é fechada, e de repente ele vê o corpo em putrefação da mãe e da filha abraçadas juntas. Elas morreram juntas, abraçadas. E nisso o Lestat entra atrás do Louis e ele fica puto, porque o Lestat assim, ele faz as coisas dele, mas assim, a casa pro Lestat é sagrada. Tanto que a fazenda, quando o Louis morava com o Louis, ele tratava super bem, respeitava os escravos, respeitava as pessoas, como se ele fosse o próprio dono. A casa é um local sagrado, não se pode profanar a casa. Essa foi a única regra que o Lestat ensinou para o Louis. Que o Louis também já tinha como fazendeiro. Porém, a Cláudia não aprendeu muito bem essas lições. E com uma menina mimada, apesar dessa época ela já não era mais menina, ela matou a mulher, a mãe e a filha, deixou o corpo de putrefação lá. O Lestat fica puto e fala: e foi a Cláudia. Quando ela chegar, eu vou dar uma surra nela. O Louis fala: não, ela não é mais uma criança, ela é uma coisa diferente. Ela tá no corpo de uma criança, mas ela já é uma mulher. Ela é uma coisa diferente. Você não entende? Não adianta bater nela. No filme tenta mostrar que a Cláudia faz uns lances como se ela fosse uma criança aprendendo piano, ou com uma cena que ela mata e profana a casa, que ela não sabia. Não, isso já passou. Isso nós estamos contando que mais ou menos uns 40 anos depois. É lógico que ela sabe que ela não é uma criança. Então a Lestat fala pra ele: conversa com ela. Mas o Louis, enfim, ele acaba assim, como ela é pequena e ele foi o cara que atacou ela, existe sempre essa espécie de omissão da parte dele desde o começo a respeito da criação da Cláudia. Ele ensinou ela a ler, a ver o mundo. Ela mesma fala pro Louis que o Lestat ensinou ela a caçar, mas o Louis ensinou ela a ver o mundo com olhos de vampiros. E assim, depois dessa época começa a fase da revolta da Cláudia. Isso foi o momento que começa a revolta dela. Então teve uma noite que ela chegou pro Louis e perguntou: qual de vocês? Tava o Louis e o Lestat, na verdade. Qual de vocês me transformou? O Lestat já estava sem paciência com ela. O Lestat nesse momento ele vivia na alta sociedade, ele era um jogador de cartas, ele se insinuava em muitas famílias, participava, ele também sustentava um músico, que até o Louis achou que ele iria matar o músico em algum momento, só que o Lestat não mata o músico. Então ele sustentava esse músico, mas o Louis falava que ele era um músico muito obscuro, e as músicas do músico eram muito obscuras para fazer sucesso.
Então o Lestat não tem paciência com a Cláudia quando a Cláudia pergunta. Começa a fazer essas perguntas. Ele fala: fica satisfeito de você ser o que você é. Você é o que você é. As coisas são desse jeito. Mas ele também, como ele não ensinou o Louis, ele não ensinou a Cláudia. Assim, as coisas realmente o que são. O Louis lia bastante, acabou fazendo uma grande biblioteca na casa. Então a Cláudia um dia pergunta pro Louis: você... Ele nunca vai me contar, a Cláudia falou, Lestat nunca vai me contar. Então eu quero que você me conte o que aconteceu. Aí um dia ele resolve então contar pra ela o que aconteceu. Então ele pega ela, né, e fala: vem comigo. E ela segue ele. Eles vão e começa a ir como se fosse pra casa dela. Ele achou que não ia achar, mas ele começa a achar esse bairro distante, né, que como teve praga, ficou muito tempo ainda isolado. E mesmo todos os anos depois, praticamente quase, já dessa época, já podemos contar uns 60 anos depois, já estava isolado ainda. Então ele conseguiu achar lá. Ele imaginava que a Cláudia não ia reconhecer a casa que ela morava, mas ela reconheceu, mesmo depois de todo aquele tempo. Ela parou na frente da casa que era dela. Ele entrou na casa que ainda estava vazia. Ele falou pra ela: olha, aqui foi quando eu te encontrei pela primeira vez. Sua mãe estava morta. Até foi interessante que eu esqueci de comentar nessa parte, quando o Louis, né, encontrou ela pela primeira vez e começou a se alimentar dela, e o Lestat viu ele e fala: Louis o puritano, Louis o defensor da moral. É igual o filme. O Lestat pega o corpo da mulher morta e começa a dançar, tipo, começa a cantar músicas, que deixa o Louis mais horrorizado ainda e sai correndo, porque o Lestat, ele se diverte com a cena. Mas voltando aqui, aí ele fala: eu encontrei você, eu se alimentei de você. Aí o Lestat, ele deu o sangue dele para que você se transformasse em uma de nós. Aí ela... Também essa cena é muito parecida com o filme, porque acontece essa cena no filme. Ela fala: realmente eu odeio vocês, e sai correndo. Mas não é igual totalmente o filme. No livro ele vai atrás dela pelas ruas e consegue encontrar ela num gueto. Quando ela está parada nesse gueto, ela fala: olha, eu perdoo você. Você fez o que o vampiro faz. Agora não perdoa o Lestat. E ela mesmo fala: eu sei porque ele me transformou. Ele me transformou para que você não partisse, não é? Ela fala para ele: me transformou porque ele queria que você ficasse. Ele queria dar um jeito para você ficar, para você não partir. E ele conseguiu, né? Mas automaticamente, ela não fala isso, mas automaticamente amaldiçoou a própria existência dela pro Louis ficar. Aí nisso ela fala pro Louis: nós temos que partir, nós temos que ir embora, deixar o Lestat. Aí o Louis fala: não vamos conversar sobre isso, porque ele ouve os passos do Lestat vindo. Mas ela também ouve. E ela mesmo fala pro Louis: eu sei, é o Lestat. Aí o Louis se admira com ela nesse aspecto, porque ela tem um sentido muito aguçado. Porque ela também ouve de longe os passos do Lestat e sabe que é o Lestat. Mas ela fala, tem um lance de falar com o Louis, que ela fala muito baixinho. O Lestat também consegue ouvir, mas um humano não consegue ouvir. Ela fala muito baixinho assim com o Louis, que só ele consegue ouvir. Uma coisa também que eu não comentei é que a voz dos vampiros é diferente. É como se fosse mais uma voz parecida com sino. Ele fala que a voz da Cláudia é muito parecida com um sino pequeno. A voz do vampiro é parecida com um sino de prata. É uma voz diferente. Daí em diante a Cláudia começa a fazer planos para matar o Lestat. Aí o Louis fala: não vamos participar, não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Mas ela fala: eu vou matar o Lestat. Aí o Louis fala: não sei, nem sabemos como matar o Lestat. Nem sabemos se podemos morrer, como podemos morrer. Aí ela fala: não, deixa isso comigo. Mas o Louis fala: não, nós não vamos fazer isso. Ela fala: eu estou te avisando que eu vou matar o Lestat, você não vai me impedir. E ele, assim, ao longo, depois no futuro, você vai entender que ele vai se arrepender, que ele poderia ter tentado impedir, mas ele se manteve omisso. E essa omissão vai ter um preço. E ele foi omisso nesse momento. Ele não toma atitude nenhuma, ele fica parado, como eu falei, ele sente o peso da transformação da Cláudia.
Ele sente com pesar da Cláudia ser o que ela é. Ele se sente responsável por isso, então ele não toma nenhuma atitude em relação a ela. Ela é como uma filha mimada, que, sabe, não teve uma educação adequada. Que digamos, o Lestat ensinou ela a fazer o que ela precisava fazer, porém, o Lestat, ele era um cara que, assim, o próprio Louis fala, ela aprendeu o valor do dinheiro, porém com o Lestat ela aprendeu o amor ao luxo. Então ela sabia o valor do dinheiro, mas ela diferente do Lestat, que não sabia o valor do dinheiro, mas ela, assim como o Lestat gostava das coisas caras. O Louis não. O Louis, apesar de ter sido o cara que era fazendeiro, ele não fazia questão de coisas caras. E assim como o Lestat, ela não tinha amor pelas vítimas humanas, diferente do Louis. Ela poderia muito bem amizade com o humano e depois se alimentar dele e deixar o cara morrer. O Louis não faria isso nunca. Então. Mas voltando ao assunto aqui. Então tem uma noite que o Lestat chama o Louis para ir para a ópera com ele. Porque o Lestat está tentando se aproximar do Louis nesse momento da vida deles. Tenta uma aproximação com a Cláudia, mas a Cláudia fica muito tempo sem conversar com ele, fica anos sem conversar com ele. Então ele tenta uma aproximação com o Louis. Ele tentou a aproximação com a Cláudia, ele pede tudo, conversa com ela, mas nunca dá certo. O ódio que ela tem por ele é muito profundo. Isso no final acabou incomodando o Lestat. Mas enfim, mas o Louis também se culpa depois no futuro, porque o Lestat tentou se aproximar e o Louis também não teve tato para lidar com o Lestat. Então um acabou tendo mágoa do outro nesse sentido. Porque o Louis ficou com mágoa de como o Lestat transformou ele, de como as coisas foram feitas, e o Louis também não soube lidar com o Lestat. Por exemplo, nessa noite o Lestat chamou ele para ir para a ópera, o Louis fala, não quero, de maneira assim, sabe? Isso machuca ele, mas o Lestat ele tem um jeito estúpido, então ele vai pro inferno, sabe? Mas depois ele volta à noite. Essa cena no filme foi mudado, que é diferente, mas no livro corre desse jeito, que é a cena da tentativa de morte ao Lestat. Então no livro o Lestat chega e então ele fala, você acha que eu vou matar o músico? Você acha que eu matei o músico? Eu estava conversando com ele hoje, que é o músico que ele financiava. E aí ele começa a tocar piano nessa hora, porque eles tinham um piano na casa. Ele tá tocando piano, nesse momento ele tá tocando piano. Aí o Louis chega e fala, não, você não vai matar ele, você é amigo dele, eu acho que você desenvolveu amizade pelo músico, você não vai matar ele. Aí ele fica tocando, não, eu matei ele. O Louis fala, não, você não matou ele. Então existe uma tentativa de reaproximação nesse momento, você vê os dois conversando amigavelmente. E o Lestat fala, você tem razão, eu não fiz isso, eu desenvolvi uma amizade talvez muito com o músico e começou a tocar, tocando piano. Aí nesse momento chega a Cláudia. Aí o Lestat fala, sai daqui, você me incomoda, vai embora. Ela fala, olha, eu vim fazer as pazes com você, apesar de você ser o pai das mentiras, eu quero fazer as pazes com você, porque viver para sempre, se viver para sempre em briga é o inferno, e eu não quero viver o inferno. Aí o Lestat, é possível você fazer as pazes comigo, para de falar sobre os vampiros, para de falar sobre essas coisas, para de fazer perguntas que você faz. E assim, uma coisa que eu falo, a Cláudia muitas vezes seguia o Lestat, o que deixava o Lestat puto, ele falava, tanto é que você vê que o Lestat era um cara solitário, não é igual o o filme, que retrata como se os dois sempre caçassem juntos. Não, o Lestat era solitário, depois que ele ensinou a Cláudia a caçar, ele caçava e vivia a vida dele, a Cláudia vivia a vida dela. Cada um vivia a sua vida, aliás, porque o Louis caçava sozinho também. Ele se negava a casar com os dois, porque ele não caçava pessoas que se identificavam, pessoas que ele como eu falei, que ele via como boas. Mas retomando aqui. Aí a Cláudia fala, eu tenho uma oferta de paz pra você. Aí o Lestat, oferta de paz? Que oferta de paz? Que oferta de paz? Assim, voltando ao que eu tava falando, desculpa, até sair aqui, retomando aqui. Que eu falei, né, que ele caçava sozinho, ela caçava sozinho, cada um tinha a sua vida. Mas voltando lá pra frente de novo, desculpa, às vezes eu me perco aqui. Aí ela tá fazendo uma oferta de paz, aí o Lestat fica com dúvidas. Aí a Cláudia olha pra ele e fala assim, cabe a você aceitar, você não precisa aceitar. O que eu quero é o seguinte, você aceitando a oferta de paz que eu tenho pra fazer pra você ou não, a gente acaba a nossa briga aqui. O Lestat fica olhando. Tá bom.
Aí ele supõe, ela aponta pro quarto, ele supõe que é uma vítima. Aí o Lestat é muito cruel com a Cláudia. Tipo, ele faz com a Cláudia uma das piores crueldades, isso mostra no filme. Mas o filme não retrata como é no livro, porque ele foi muito cruel com ela mesmo, porque ele também tá machucado. E no filme e no livro você vê que ele tá machucado. E o filme não consegue trazer o quão machucado que ele tá. E ele fala pra ela: espero que seja uma mulher como você nunca vai ser. Isso machuca ela assim também, tipo um tapa na cara dela. Aí ela fala pra ele: a gente poderia então povoar o mundo de vampiros pra gente não precisar um lidar com o outro. O Lestat fala: não, você não. Você não poderia povoar um mundo de vampiros. Não tem como você criar outro vampiro. Ela: por que não? É só você? Ele fala: esse poder só pertence a mim. Por quê? Ele falou: por que eu vou te contar? Por que eu contaria pra você? Até ele fala: até num lugar como esse precisa existir uma aristocracia. Por que eu vou te ensinar alguma coisa? Aí ela fala: você não tem nada pra ensinar, Lestat. E eu sei disso que você não tem nada pra ensinar. Por isso que eu tô fazendo essa oferta pra você. Tudo isso, ela fala, não passa de conversa. Mas eu quero fazer as pazes com você. Aí ele fala: tudo bem. Ele começa a ir, ele levanta e vai pro quarto. Nesse quarto, ele se depara com dois jovens. Dois jovens que são irmãos, pelo visto. Dá a entender que são irmãos. Muito parecidos. E é como se assim, então eles tiveram dois jovens pobres que a Cláudia levou. Então eles fizeram uma refeição e tinha vinho na mesa, como se ela tivesse embriagado os dois jovens, os dois rapazes, dois moços. Então eram dois irmãos, os dois irmãos eram bem dois jovens belos. Aí ele fala: Cláudia, você se superou, tudo bem, a gente faz as pazes aqui. Ela dá risada, como se tá querendo fazer as pazes, sabe? Aí ele acredita nela, então tá tudo bem, ela fica dando risada. Aí ele pega nela: tá bom, Patinha, tá bom, vamos fazer as pazes então. Tá bom, eu vou pegar um, você pega o outro, nós vamos dividir. Aí ele vai para pegar o sangue, né, para se alimentar de um dos rapazes, que ele puxa o sangue do cara e de repente ele levanta com a língua para fora, como se já tivesse num estado já, sabe? Ele começa a já ficar muito mal com a língua para fora. O Louis vê e começa a ir na direção dele. Ele fala: Louis. Aí ele olha para Cláudia e fala: Cláudia, você colocou absinto na bebida. Ela: não, pai, eu coloquei ópio. Aí ele: Louis, me coloca no caixão. Aí o Louis tá vindo acudir ele. A Cláudia fala: não, fica. Ela pega uma faca de cozinha, sabe, ela corta o pescoço do Lestat e enfia no coração. Depois, e isso o Lestat começa, sabe, a ter uma manifestação assim sobrenatural, porque eles são seres sobrenaturais. Ele começa a enrugar o nariz dele, sabe, começa a ficar como se fosse, sabe, dois buracos, sabe. Os olhos dele começam a subir para cima assim, mas ainda assim o que sobra da mão dele tenta pegar a faca. Ele quebra de uma maneira, ele quebra a faca porque é muito forte. E ela até fala: Louis, olha, porque é o que eles são, eles não sabem o que eles são direito. Olha isso, ele tentando aquela manifestação, até ele virar como uma espécie, sabe, já pouca coisa, virou um resto, ele virou um resto mortal mesmo, virou restos. Aí o Louis ele pega e vai das costas da Cláudia: Louis, me ajuda. O Louis fala: não. Ela: Louis, tá louco, ele não pode ficar aqui na casa, temos que se livrar dele. Aí o Louis pega e enrola o que sobrou do Lestat num tapete, que coloca numa carruagem. Ele pega o corpo dos dois garotos e também ele pega o osso daquelas duas, da mãe e filha, que ele queimou o corpo delas no forno. Ele pegou os ossos dela e colocou também na carruagem e vai pro pântano. E vai em direção ao pântano. Aí chegando lá, ele joga os ossos e o corpo dos garotos no pântano. Só que por uma coisa que nem ele sabia direito o que estava fazendo, por instinto, ele pega o corpo do Lestat e vai mais pro fundo do pântano ainda. E lá no fundo do pântano, ele meio que coloca mais no fundo do pântano assim o corpo do Lestat. E ele fica olhando, mas assim, ele se lamenta, né? Ele se lamenta por isso. Ele olha e fala, e de repente até ele quer morrer também. Ele começa a pensar na situação, como poderia ter sido diferente entre ele e o Lestat, como eles poderiam ter sido amigos, como eles poderiam ter sido grandes amigos, e tudo aquilo aconteceu. E ele se lamenta por isso. Aí a Cláudia tá chamando ele, que o sol tá nascendo, né?
Aí eles voltam correndo para Nova Orleans e no caixão, porque a Cláudia sempre divide o caixão com o Louis. Ela fala, agora estamos livres do Lestat, estou livre do Lestat. Vou fazer uma anedota aqui antes, do que aconteceu antes. De um fato que aconteceu antes. Que eu falei, né, que ela sempre dividiu o caixão com o Louis. Teve um momento que a Cláudia queria ter o caixão dela. E ela fala isso pro Louis, eu quero ter meu caixão. Isso bem antes, bem no começo, isso, sabe? Isso já passou, sabe? Que eu tô contando uma anedota que aconteceu no começo. Tô voltando para trás. E isso machuca o Louis. Muito, mas ela vê que machuca o Louis, porque o Louis não fala nada. O Louis fala, tudo bem, o que você quer, tudo bem. E nós vamos arrumar um caixão para você. Mas ela vê que machuca, e fala que machuca ele profundamente, porque para ele ela é a filhinha dele. Daí ela percebe que machucou o Louis e ela fala, eu quero um caixão, porque eu tenho um caixão para me ver como é que é, para ter ele aqui, mas eu vou continuar dividindo o caixão com você. E ela entende isso, ela fala para ele, eu não quero machucar você. Daí o Louis vai até um cara que faz caixão num local fora da cidade, ele conta como uma criança morreu, é uma coisa triste na época, enfim, o cara prepara o caixão. Esse é um caixão bem feito, porém, que, na hora de pagar, a Cláudia não vai com o Louis, na hora de pagar, a Cláudia vai com o Lestat. E o Lestat não vai pagar, o Lestat mata o cara. Enfim, mas voltando aqui onde a gente estava. Passou a noite, na noite seguinte, ela começa a procurar nas coisas do Lestat alguma coisa que pudesse revelar a origem do Lestat ou que pudesse revelar algum outro vampiro, e não encontra nada. E ela fala com ódio, tudo inútil, tudo que não dá pra usar. Aí nesse momento o Louis então ele olha pra Cláudia e fala, olha Cláudia, pelo fato de você ser muito pequena, eu vou te ajudar, vou cuidar de você. Mas acabou, você falou demais, acabou. Ela fala, eu falei pra você o que eu ia fazer, não interessa, acabou. O que você fez, Cláudia, sabe, você falou demais, acabou. Meu relacionamento com você acabou, eu vou cuidar de você porque é minha obrigação, mas acabou. Aí ele pega, ele sai de uma maneira até estúpida, ela vai entrar na frente, ele quase atropela ela, e ele sai da casa. Aí quando ele chega, então o Louis, ele fala essas coisas pra Cláudia e sai. De repente, quando ele tá saindo da casa, ele ouve o choro que ele não ouvia desde quando ele ouviu aquela, sabe, a Cláudia da primeira vez, quando ele encontra ela, a criança que estava chamando pela mãe. Ele ouve um choro de desespero, e ele de repente ouve um choro de desespero, e ele volta então ele encontra a Cláudia na cama, né, porque ele dorme no caixão, mas ele tem uma cama que ele usa para ler. Ela tá chorando na cama, um choro de desespero, e assim, fica um choro diferente do choro de uma criança, pelo fato dela ser uma vampira, e também fica um choro mais desesperado e pior. Isso toca nele de alguma maneira, ele fica com pena dela e ele vai até ela, e chega perto dela, ela fala, se eu soubesse que ia acontecer isso, ela fala, se eu soubesse que eu ia perder a sua pessoa, eu não teria matado o Lestat. Mas eu não sabia. Eu não posso voltar atrás, o que tá feito, tá feito. A Louis concorda, o que tá feito, então vamos viver daqui pra frente. Aí nisso, assim, é um momento de assim, que os dois começam a ter uma interação, que a Cláudia eles começam a se preparar para partir pra Europa. A Cláudia quer encontrar outros vampiros. Então a Cláudia encontra ela procura em vários tipos de livros. Então ela acha livros de literatura, só que o livro de literatura ela acha que são ficção. Então ela começa a procurar relatos. Então ela encontra vários relatos na Europa Oriental sobre vampiros. E esses relatos contam que várias pessoas matavam vampiros ou queimado ou decapitados. Mas muitos dos jornais e relatos que eram encontrados, as pessoas relatavam isso como superstição. Eram vistos como superstição por povos atrasados da Europa, né, de regiões rurais. Mas a Cláudia começa a pegar esses relatos como se fosse uma espécie de livro sagrado dela. Então ela pega e ela fala pro Louis, lá que nós vamos encontrar os outros da nossa espécie.
certo? E então eles começam a se preparar para ir para a Europa Oriental. Isso, o Louis pensa que se ele fosse embora com a Cláudia e o Lestat estivesse vivo, e o Lestat tivesse permitido eles irem embora, claro, ele teria deixado uma renda para o Lestat, porque ele nunca deixou nenhum imóvel no nome do Lestat, mas ele teria deixado uma renda para o Lestat. Mas aconteceu tudo o que aconteceu, ele começa a se preparar para ir embora, começa a comprar uma passagem de navio, ele faz uma espécie de armário baú bem grande, que dá para colocar o caixão dele dentro desse armário, que não dá para, você não sabe que tem um caixão lá dentro, que é um armário bem grande que ele vai preparar para a viagem. E com certeza ele prepara os bens dele, né, os imóveis. Ele tem um agente, ele se prepara para a gente mandar as rendas dos imóveis dele para a Europa através dos bancos. E nisso acontece um fato interessante. Uma noite o Louis estava andando lá por Nova Orleans e ele encontra o músico que conhecia eles de vista, né? Ele e a Cláudia de vista. Aí o músico pergunta: cadê o Lestat? O Lestat nunca mais o procurou. E ele estava num estado de miséria, o músico. Aí o Louis tem pena do músico. Ele fala: olha, ele pega um dinheiro, dá pro músico e fala: o Lestat quer que você fique com ele. Ah, então ele falava de mim. Sim, ele falava de você. Tá aqui o dinheiro. Ah, mas por que ele não falou nada comigo? Aí o Louis fala: não sei porque não falava com você. Até ele é meio grosso com o músico, mas ele tem pena do músico. Ele tenta, apesar de tudo, ser o mais educado possível. Mas ele repara no músico que o músico tem 2 marcas de uma mordida de vampiro no pescoço. E ele pergunta: o que é isso aqui? A música: deve ser mosquitos, insetos, sei lá o que é isso aí. E o Louis, quando ele vai pra casa nessa noite, ele comenta com a Cláudia que o músico tinha duas mordidas no pescoço de vampiro. Isso deixa eles espertos. Deixa os dois mais espertos, que tem alguma coisa acontecendo. E na noite que eles vão partir, então todas as coisas que eles tinham de valor, ele já tinha mandado pro navio. Os papéis que tinham que ir pro agente, alguns papéis ficaram, mas alguns outros papéis já foram para a mão do agente dele. Então a situação estava toda meio arrumada já, que eles iam partir, seria, como vamos supor, meia-noite, era para eles embarcarem no navio. Então, era o horário para eles poderem embarcar, e o navio ia partir no amanhecer. Então eu estava esperando dar o horário, de repente a Cláudia está olhando pela janela, ela chama o Louis, e eles veem um vampiro olhando pela janela. E quando o Louis chega, ele repara que é o músico, e o músico virou um vampiro, é um vampiro jovem. Ele está olhando para a janela, eles veem que é uma ameaça, que está sendo uma ameaça. Aí de repente o Louis ouve passos subindo a escada. E quando está na porta é o Lestat, que estava vivo ainda. Só que o Louis repara que no rosto do Lestat está todo machucado, com cicatrizes enormes. Aí de repente esse vampiro jovem, que é o músico, ele entra com tudo pela janela. E nisso o Lestat vai para cima da Cláudia, e o Louis e o Lestat começam a ter uma briga física, os dois começam a rolar pelo chão. E o vampiro jovem tenta pegar a Cláudia, só que ele não consegue, porque a Cláudia é muito rápida. E o vampiro jovem não tem força, não consegue, não tem velocidade ainda. E nem se conhece ainda. Então a Cláudia consegue, é como tentar pegar areia, ela consegue sempre sair por fora. Até a Cláudia, de repente, ela pega um pedaço de pau e dá uma porrada com tanta força na cabeça do vampiro jovem que ele desfalece. E de repente então, o Louis e o Lestat estão brigando, ela começa a dar paulada na cabeça do Lestat. Mas isso não adianta, o Lestat é muito mais rápido e começa a tentar pegar a Cláudia. O Louis começa a lutar com ele, até que de repente a Cláudia pega uma lamparina e joga no Lestat. Nisso a casa começa a pegar fogo. O Louis pega a Cláudia no colo e sai correndo da casa. Pessoas começam a entrar pela casa e nisso eles vão correndo já pro navio. Aí o Louis deixa a Cláudia no quarto e fica na parte de fora do navio, vendo se de repente aparecia ou o Lestat ou o cara, mas ele supõe que os dois sejam mortos. Daí, depois tá chegando o amanhecer, o navio vai partir, as pessoas que ficaram para fazer festas, porque ele conta que tem festas e tem pessoas sobem lá para festejar com as famílias antes das partidas para a Europa, enfim. Ele fica ainda, mas ele fica, não é nem por causa de medo, ele fica para se despedir de Nova Orleans, então ele fica vendo o navio pegar o rio, eu acho que é Mississippi, não me engano. Então o navio desce pelo rio Mississippi,
depois ele pega pro mar, então ele fica vendo até onde ele pode a saída de Nova Orleans. Daí ele vai pro caixão dele lá e até a noite seguinte. Na noite seguinte, ele fica tranquilo, porque depois ele não vê que ninguém aparece. Na noite seguinte, Cláudia fica jogando, sabe, paciência com o baralho e fica falando mais com ela mesma do que com o Louis. E ela fala a respeito do Lestat, né? Nossa, ele deve ter uma vontade de viver enorme, porque ele ficou parado já com aqueles restos olhando e ficou quieto. E ele ficou quieto porque se ele tentasse qualquer coisa ele poderia morrer, porque a gente poderia atacar ele. Ela fala, porque eu poderia atacar ele, ela fala. E ele ficou quieto, fingindo morto, mesmo naquele jeito, mesmo com aqueles restos. E quando você jogou ele no rio, ela fala, ele ficou em silêncio. Ela comenta, deveríamos ter queimado ele. Louis, que não conhece como um vampiro pode ou não ser morto, ele fala, será que queimando ele poderia morrer? Ela fala, será que ele seria morto? A Cláudia, claro que ele seria morto. A Cláudia é prática, claro que ele seria morto. Você queimou o corpo, ele seria morto, claro. Durante a viagem que eles fazem, né? O Louis fica olhando o mar à noite, vendo, né, o contraste entre as estrelas e o mar. O mar sempre é negro. Quando eles chegam, assim, tem uma praga no navio. Eu ouvi comentário de pessoas dizer que a praga era o Louis e a Cláudia que matavam as pessoas. No meu ponto de vista, pelo menos no meu entender do livro, não é a Cláudia e o Louis, de maneira nenhuma. Existe realmente uma praga no navio. O Louis e a Cláudia acho que devem ficar se sobrevivendo pelos ratos do navio. E o Louis, ele é um cara, como eu falei, ele só se alimenta dos flagelos da sociedade. Não ia ser bobo e procurar flagelos no navio, até porque não ia ter uma grande variedade para ele. Existe um número limitado de pessoas ali, então realmente existia uma praga. Geralmente a praga foi pesada, que todo dia se jogava pessoas pelo mar. Daí depois o navio chega na Europa, vai para o Mediterrâneo, e ele fica pensando, porque tem uma questão aí. No final do filme, do Entrevista com o Vampiro, existem comentários dele falando do azul dele, que ele queria ver o azul. Não existe isso no livro. O que existe é nesse trecho que ele fala sobre o mar, ele fala sobre querer ver o céu, ele fala sobre querer ver as ruínas do mundo antigo, ver pelo céu, para querer ver o mar Mediterrâneo, ver a cor do Mediterrâneo de verdade, assim, através do sol, porque ele só pode ver o Mediterrâneo negro. Então o Mediterrâneo era cor, o mar era negro. Ele queria poder ter a chance de conhecer as ruínas do mundo antigo, da Grécia antiga, conhecer, poder e ver através do céu azul. Nesse trecho que fala isso, não existe nada disso no livro, como é feito no filme, mostrando que ele vai em cinema. Isso não tem no livro, de maneira nenhuma. Nisso depois eles conseguem, então eles chegam na Europa Oriental, e aqui acontece já vários fatores.